No mundo, infelizmente, existem algumas pessoas que acham que podem resolver tudo na base do grito e da pancada. Esses valentões, contudo, cedo ou tarde acabam se dando mal. Seja por encontrarem alguém que é mais valente, ou até mesmo por tentarem brigar com policiais. E é exatamente isso que nós veremos aqui hoje. Eu sou o Pockey e o tema de hoje é Valentões que se deram mal. Um motorista estava parado no acostamento, tranquilo, até que resolveu jogar uma garrafa pela janela direto no chão. É muito feio jogar lixo na rua e poluir a cidade. Mas, por sorte, um garotinho viu tudo e decidiu dar uma lição. Ele pegou o lixo e devolveu enfiando de volta no carro. O motorista, do tipo que adora bancar o valentão, não gostou nem um pouco. Abriu a porta pronto para sair no grito, talvez até pra cima da criança. Mas aí veio o melhor momento. O pai do garoto meteu um chute na porta do carro. O motorista nem conseguiu sair. A porta fechou com tudo e ele ficou lá dentro fazendo bico. Não dá pra saber se o vídeo foi encenado ou não. Pode até ter sido armado, mas o recado foi claro. Há pessoas que acham que podem intimidar todo mundo, até criança, e acabam se dando mal quando encontram alguém mais valente. Nesse caso, o pai não precisou nem discutir. Uma porta na cara já foi o suficiente para colocar o valentão em seu devido lugar. Imagine só se achar tão bom a ponto de testar a valentia com a própria polícia. Foi o que esse sujeito acabou fazendo. A história começa em um bar onde alguém talvez tenha bebido demais e começou a causar problemas. Um homem tentou sair com uma cerveja na mão, o que não era permitido. Um funcionário pediu para ele voltar, terminar a bebida lá dentro antes de ir embora, mas em vez de colaborar, ele preferiu retrucar e iniciar uma briga. Tanto que a polícia foi chamada. Só que quando a polícia chegou ao bar, eles já haviam fugido. Não demorou para as autoridades encontrarem os encrenqueiros. Agora, estavam bebendo dentro do carro, o que não é permitido nos Estados Unidos da América. Os policiais pediram os documentos, mas ninguém queria colaborar. O sujeito no banco de trás estava com uma lata de cerveja ainda aberta. Step out of the car right now. Baby in the back seat. I don't give a shit. Step out of the car. Get your ass back in the car. Don't touch me! Get your ass Do not touch me! Get out of the car. Don't f your hands off me. Natalia! Do not touch me! I'm front of my car! A situação foi resolvida rapidamente. Quando o agente sacou o taser, o comportamento do valentão mudou completamente. Ele começou a praticamente implorar, pedindo para não atirarem, argumentando que não estava fazendo nada de errado. Foi arrancado de dentro do carro e contido com bastante dificuldade. Na viatura, ele parecia um animal selvagem, se debatendo o tempo todo. Mas, por incrível que pareça, talvez tenha cochilado, pois quando chegou à delegacia estava completamente transformado. Super bonzinho e comportado. A motorista do veículo, sua prima, também deu muito trabalho e foi levada para a delegacia, enquanto outro rapaz, que estava no carro, mas não havia bebido tanto quanto os outros dois, dava risada da situação absurda em que os dois se meteram. Um grupo de adolescentes em Savannah, nos Estados Unidos da América, achou que seria uma boa ideia causar dentro de uma loja. Eles estavam quebrando garrafas, deitando nos móveis à venda, tudo isso enquanto não compravam nada, apenas atrapalhando os demais clientes. Um típico caso de valentões de shopping que acham que nada vai acontecer. Só que desta vez, os funcionários chamaram a polícia, que já chegou com pouca paciência. Deram ordens para que todos deixassem o local e avisaram que se resistissem, iriam acabar algemados. Keep it up or back off. Back off. Back off. Lay down for me. Stand up. I'm just sitting down playing. Behind your back. You're going to be under arrest too. What the I do? Battery on a Leo. A maioria dos jovens ficou batendo boca, fazendo cena, alguns até tentaram sair andando como se nada estivesse acontecendo. Vários acabaram detidos por conduta desordeira e obstrução. Teve um que ainda tentou resistir fisicamente e acabou sendo imobilizado na frente de todos. O mais curioso é que, no fim, alguns ainda pareciam surpresos por estarem sendo levados pela polícia, como se tudo aquilo fosse apenas uma brincadeira que saiu do controle. Mas é nisso que dá quando você se acha melhor até que as autoridades. Dessa vez, eles realmente quebraram a cara.
Em julho de 2022, uma ligação levou a polícia até um restaurante McDonald's na Flórida, onde uma briga acontecia entre várias pessoas no drive-thru. Quando os oficiais chegaram, ninguém mais estava por lá, mas encontraram o grupo a poucos quarteirões dali. Um dos envolvidos, um jovem de 18 anos de idade, fez questão de bancar o durão com a polícia. Disse que havia sido atacado por 3 pessoas sem motivo algum, falou alto, basicamente tentando convencer que estava com razão e não queria colaborar com a abordagem. Ele dizia que só queria ir para casa e descansar. Enquanto isso, sua namorada estava cada vez mais brava. Shower, go to bed. All right, I understand, man. So stand over You there. feel good grabbing? Go stand over there. You feel good grabbing? Go stand over You there. feel good grabbing? I need my fucking shoes. Okay, you've got some options. Either stop banging. No, I We didn't put leg- throw them we at put- you. we put leg I wanna shackles go on to you. his house. No, you're not going. Os policiais começaram a notar sinais de que ele talvez tivesse bebido. Isso é um problema, especialmente porque ele era menor de 21 anos, o limite legal nos Estados Unidos da América. Mesmo negando, o teste de sobriedade deixou claro que ele não estava em condições de dirigir. Foi quando a máscara caiu. O valentão virou um adolescente chorando sem conseguir nem arrumar um jeito de voltar para casa. A garota que estava com ele tentou intervir, ficou revoltada, reclamou com os policiais, mas nada adiantou. Ele acabou detido, o carro foi guinchado e a namorada acabou arrumando confusão para si, sendo levada junto para a delegacia por obstrução. Existem pessoas que realmente acreditam que podem vencer qualquer um na base do grito. Foi o caso de um sujeito que apareceu em uma luta amadora de artes marciais mistas, achando que estava em um show de comédia. Sem camisa, dançando, fazendo graça e provocando o adversário dentro do octógono, ele fingia que ia atacar, mas não fazia nada. Parecia mais preocupado em bancar o valentão do que em lutar de verdade. Só que o adversário dele não era qualquer um. Do outro lado estava um veterano das artes marciais mistas, com muitos anos de treino e experiência em combate real. A diferença ficou clara em poucos segundos. Bastou um único golpe do profissional para o valentão perder o equilíbrio. Desnorteado, mal conseguiu continuar em pé. Aquela pose de malandro invencível virou uma cena de comédia rapidamente. O mais curioso é que o desafiante nem tinha histórico em artes marciais. Foi para a luta confiando apenas na própria coragem, ou melhor, na própria ilusão. E acabou levando um choque de realidade do tipo que não se esquece tão cedo. É aquele ditado: coragem sem preparo é apenas teimosia. E nesse caso, o teimoso aprendeu do jeito mais difícil. Um casal foi parado pela polícia numa situação que, em teoria, poderia ter sido resolvida em 5 minutos. O carro estava com a placa errada, a chave tinha quebrado na ignição e a motorista, visivelmente alterada, dizia que só queria ir para casa depois de um turno longo como garçonete. Mas aí veio o problema: seu namorado valente. Enquanto os policiais tentavam entender a situação, o rapaz começou a ficar cada vez mais exaltado. Primeiro, dizia que não tinha ninguém para ligar para vir buscá-lo. Isso enquanto claramente fingia estar ligando para alguém. Depois passou a se recusar a colaborar, falava enrolado, batia boca com os agentes e ficava tentando sair do carro, algo que o policial já havia dito para ele não fazer, senão acabaria sendo detido. Tudo isso, claro, apresentando sinais claros de que também havia bebido. No, I don't fucking have anybody. I don't fucking have family. I don't have fucking friends. What do you want from me? I want you to call Exactly. somebody to come get No, I'll go ahead and get home. Em vez de facilitar, ele foi subindo o tom e achando que poderia bancar o durão, até que acabou sendo retirado à força do carro e algemado no chão. Nesse momento, sua postura mudou, começou a bancar a vítima, dizendo que não tinha feito nada de errado. A motorista, apesar do início confuso, acabou cooperando. A polícia confirmou que a história da chave quebrada era real, ajudou a tirar o carro do meio da rua e levou a jovem em segurança. Já o valentão, bem, esse ganhou uma carona bem diferente da que planejava. Por conta de algum problema no trânsito, um casal esquentado resolveu bancar os valentões, mas mexeram com a pessoa errada. Eles pararam o carro no meio da rua, desceram com o telefone celular na mão, prontos para tirar satisfação com um caminhoneiro. Aparentemente, o plano era filmar a confusão e sair por cima, mas não foi isso que aconteceu.
O motorista do caminhão, em vez de entrar na discussão, apenas acelerou. Simples assim. Sentou o pé e foi embora, empurrando o carro do casal como se fosse uma caixa de papelão. A cena foi toda registrada e viralizou nas redes. Primeiro pelo próprio caminhoneiro, que gravou o momento em que os dois desceram do carro com pose de briga. Depois por uma terceira pessoa, que filmou o caminhão arrastando o carro enquanto os dois corriam desesperados atrás pedindo pra ele parar. Pelo menos ninguém se feriu desta vez. Apenas o orgulho dos brigões mesmo. E o carro, claro. A vida é desse jeito. Se você quer bancar o valentão no trânsito, é melhor pensar duas vezes. Sempre pode aparecer alguém ainda mais ousado. Um homem foi flagrado por policiais tentando sair de um supermercado com produtos roubados, mas em vez de cooperar quando foi abordado, partiu para o confronto. Segundo os policiais, ele teria dito que não havia roubado nada e começou a resistir à prisão, piorando ainda mais a situação. A confusão aumentou rapidamente. No meio da briga, tanto o suspeito quanto o policial acabaram se atacando com spray de pimenta. Os dois ficaram temporariamente cegos, tossindo e pedindo socorro. O policial, mesmo sentindo ardência, conseguiu segurar o suspeito até a chegada do reforço. Enquanto a briga acontecia, uma mulher que também deveria ter sido presa e que estava junto com o rapaz simplesmente saiu andando e desapareceu do local, se safando por enquanto. O suspeito, por outro lado, passou de bancar o inocente e atacar um policial para o completo papel de vítima. Começou a inventar que foi obrigado a roubar, que estavam o coagindo, que sua família estava sendo ameaçada e que não teve outra opção. Claro que nesse ponto os policiais não levaram a sério essa alegação e deixaram ele dentro da viatura, onde ficou chorando e reclamando. No fim das contas, ele foi preso e vai responder por furto, agressão contra um agente e resistência à prisão. Depois que ele foi detido, os policiais ainda gastaram várias garrafas de água e soro fisiológico para aliviar a ardência do spray de pimenta. Ele ficou pedindo leite, mas não foi fornecido. Dois rapazes visivelmente alterados estavam sendo abordados pela polícia em Illinois, nos Estados Unidos da América. A situação já estava complicada depois que um deles danificou um veículo BMW, mas bastava colaborar e tudo poderia terminar apenas com uma ida à delegacia. Mas, é claro, não foi tão simples assim. O primeiro começou a ficar agressivo e empurrou a mão do policial. O segundo, que parecia um pouco mais centrado, achando que ia resolver na marra, entrou no meio para salvar o amigo e ainda tentou afastar o taser do policial. Acabou levando um choque e foi direto para o chão. Enquanto um policial tentava lidar com um dos suspeitos, claramente intoxicado, o outro começou a dar trabalho. Os policiais tentaram falar diversas vezes para eles se acalmarem e se afastarem, mas o desfecho não foi positivo. Mesmo com os dois já algemados, o trabalho não terminou. Um deles não queria entrar na viatura de jeito nenhum, ficou esperneando e até tentou quebrar o vidro da porta com os pés. Foi tanto esforço para contê-lo que os agentes precisaram chamar outro carro só para levá-lo com segurança. Os policiais mantiveram a calma o tempo todo. No final, um dos homens precisou ser levado ao hospital, algo comum quando o taser é usado, e ambos foram presos. Um deles foi acusado de agredir um agente, resistir à prisão e danificar propriedade alheia. Esse é o clássico exemplo do valentão, que achou que podia bater de frente com a lei e acabou se dando muito mal. Mais um caso de briga no trânsito. Os motoristas acabam se irritando por qualquer coisa. Uma fechada, alguém na frente que está indo muito devagar. Não dá pra saber exatamente como começou essa briga, mas outro motorista que vinha mais atrás registrou tudo em vídeo. Dá pra ver uma minivan branca praticamente dançando o carro de um lado para o outro, na mesma faixa. Provavelmente ele estava tentando impedir que o carro que vinha atrás conseguisse ultrapassá-lo. O motorista de trás também parecia muito estressado. Tentava
tentava ultrapassar de qualquer jeito, indo pela esquerda, depois pela direita, mas não conseguia brecha. Até que chegou a uma parte da pista em que parecia que daria certo para ultrapassar a minivan. Ele foi com tudo, mas aí a minivan ameaçou fechá-lo novamente e o carro de trás acabou rodando na pista, indo parar no canteiro central. Mas a parte mais satisfatória desse vídeo ficou para o final. O motorista da minivan continuou o trajeto, provavelmente satisfeito com o acidente que havia causado. Mas sua alegria não durou muito tempo. Menos de 5 segundos depois, uma viatura policial descaracterizada que também estava no trânsito ligou as luzes de emergência e foi direto para cima do valentão. O vídeo termina com o motorista da minivan encostando o carro sem ter muito o que fazer. Foi um daqueles momentos raros em que o karma foi instantâneo. Ellie, uma universitária de 18 anos de idade, achou que poderia mentir na cara dura para os policiais e sair na vantagem, mas estava redondamente enganada. Depois de algumas denúncias de que ela estaria dirigindo de forma perigosa, as autoridades de Crystal Lake, nos Estados Unidos da América, pararam o carro dela em um estacionamento. A jovem até começou cooperando, falava de forma clara e com bons argumentos, mas estava tentando enganar os agentes. O rumo da conversa mudou quando a policial mencionou ter visto uma garrafa de bebida alcoólica dentro do carro dela. Ellie começou a surtar, insistindo que não estava fazendo nada de ilegal. Ela ameaçou os policiais, dizendo que sabia dos seus direitos, que já tinha lido sobre isso e que eles não podiam revistar o carro sem um mandado. Mas, obviamente, ela estava errada. Okay. So now we have a problem, okay? What? I have a really big problem. What? Okay. You guys looked in my car before you had the right to search my car, and you saw the weed, and so you don't have a right to search my car. Please don't handcuff me. I'll go with them to the car. I'll go with them to the car right now. Please don't handcuff me. We already spoke about this. We gave you the option. Don't handcuff me. I'll go to the car with them right now. Please. I'll go to the car with them right now. Please don't handcuff me. We're not gonna Como havia evidência visível e denúncia anterior, a busca era permitida por lei. Mesmo assim, Ellie gritou, resistiu e se recusou a obedecer. Acabou sendo algemada, presa por consumo de álcool enquanto dirigia e por dificuldade a abordagem. Dentro da viatura e na delegacia, o show só piorou. Foi aí que ela começou a demonstrar sua verdadeira face, xingando os policiais e fazendo ameaças o tempo todo. Existem pessoas que acham que o grito e a valentia podem resolver as coisas, mas não é bem assim, principalmente quando se trata da lei. Uma motorista valentona talvez tenha provado que o karma realmente existe, e às vezes ele é instantâneo. Imagine só, além de bater em um carro, ela ainda fugiu do local do acidente, pois certamente estava errada na situação. O outro motorista foi atrás enquanto o passageiro filmava o rosto e o veículo da fujona com o telefone celular. E acredite, ela teve a audácia de fazer um gesto obsceno para a câmera. A sequência de imprudências não parou por aí. No vídeo que circulou online, ela avança um sinal vermelho logo em seguida, como se estivesse em uma corrida contra as consequências. Mas aí é que o karma chegou. No cruzamento, outro carro bateu nela assim que ela furou o sinal. Teria saído bem mais barato pagar pelo amassado que ela deixou lá atrás do que ter se envolvido em um acidente muito mais grave como esse, contudo registrado ainda por cima. O vídeo viralizou justamente por esse efeito de castigo instantâneo. Muita gente que já perdeu a paciência com motoristas agressivos viu nele uma pequena dose de justiça. A mulher não sofreu ferimentos graves, mas o prejuízo, tanto para o carro quanto para o ego, foi considerável. Esse foi o vídeo, deixa seu like, um beijão, valeu, falou e tchau.